Nós vamos tratar agora de distribuições contínuas de massa. O que quer dizer contínua? Quer dizer que não são pontos, não são pedaços, são pedaços pequenos, discretizados. Eles são pedaços maiores, né? Porções de material, né? Por exemplo, um copo d'água, ele contém um número muito grande de moléculas, mas qualquer pequena porção daquele líquido que você pegar vai conter um número tão grande de moléculas que você pode tratar aquilo como sendo uma distribuição contínua, como sendo uma porção contínua de água, desprezando o caráter pontual das moléculas. Então, aqui da mesma forma, a gente sabe que todos os materiais, todos os objetos ao nosso redor, eles são feitos de átomos, tá? Mas são tantos átomos e são tão próximos uns dos outros que para todos os efeitos físicos que nos interessam no mundo macroscópico que nós vivemos, nós podemos considerar como sendo uma distribuição contínua, tá? É mais ou menos quando você sai, fazendo uma comparação com matemática, você sair do conjunto dos números inteiros e passar para o conjunto dos números reais. Tá? Como se fosse algo nesse sentido. Bom, podemos pensar numa distribuição contínua de matéria como sendo constituída de pequenas porções de matéria, tal que a iésima porção tem volume ΔI e massa ΔMI. O que é que eu estou dizendo? Que eu estou pegando aqui um corpo, né? Aqui um corpo que ele tem uma distribuição de massa, uma porção de massa, e eu tô pegando um pedacinho dele aqui, que eu tô fazendo um cubinho aqui, tá? E esse pedacinho dele, ele tem uma pequena quantidade de massa, ΔMI, e uma pequena quantidade, um pequeno volume, ΔVI. Se nós estivéssemos considerando uma origem arbitrária, nós poderíamos indicar que esse ponto está localizado pelo vetor posição RI, certo? Bom, e se a gente fizesse ΔV, esse volume bem pequeno, e consequentemente ele contiver uma quantidade bem pequena de massa, então a gente pode representar esse volume como se ele fosse uma partícula localizada no vetor posição RI, tá? Então nós podemos definir agora o centro de massa do corpo todinho, tomando as porções de partículas, né? Eu desenhei essa aqui. Você pode imaginar esse corpo como sendo composto por muitas outras porções de matéria, tá? Aí esse aqui, como se fosse o RI, esse aqui vou chamar de RJ. E, bom, qualquer porção desse corpo, ela pode ser considerada que contém uma quantidade de massa ΔM e encerra um volume ΔV, certo? Desenhei esse segundo só para dar ideia para você. Bom, então se a gente pegar o corpo e separá-lo, né, nas várias porções ΔV que contém as várias quantidades de massa ΔM, nós podemos calcular o vetor centro de massa desse corpo, que vai ser dado por R é igual ao somatório em I. Quais valores de I são possíveis? Todos os valores que correspondem à quantidade de massa ΔMI dentro do corpo, certo? Então fica somatório em I de ΔMI vezes o RI, tá? Dividido pelo somatório em I do ΔMI, tá? Se nós agora tomarmos esse ΔMI bem pequeno, né, que é o que corresponde ao ΔV bem pequeno, nós possamos a ter um número de divisões muito grande, né? Nós vamos ter um número de divisões muito grande e a quantidade de massa vai ser cada vez menor, até que ela vai chegar a ser um infinitésimo. Tá? Esse é o limite. Nesse limite não é difícil de ver que aquele somatório passa a ser uma integral. Então, o nosso centro de massa passa a ser definido pela integral de R dm, onde R é a posição do elemento de massa dm, dividido pela integral de dm, certo?
E essas integrais, elas são feitas sobre toda a massa do objeto, certo? Bom, então fazendo isso, a gente vê que a densidade, nós podemos definir uma grandeza chamada densidade em um determinado ponto. E ela é definida assim: a densidade denotada por ρ, na posição R, ela é o limite de ΔM sobre ΔV quando o ΔV tende a zero. Ou seja, simplesmente é dm dv, certo? Dessa forma, a gente poderia, se a gente quisesse, trocar o dm por ρ vezes dv. Em vez de integrar dm, uma troca de variáveis, certo? E claro, você tem que considerar que essa função ρ é uma função da posição, tá? É isso aí. Bom, vamos agora discutir alguns exemplos do cálculo do centro de massa. Como encontrar o centro de massa, certo? Vamos considerar vamos iniciar pelo centro de massa de uma placa triangular. Por exemplo, imagina uma placa triangular, eu tenho aqui um triângulo A, B, C, certo? Esse triângulo, ele pode ser qualquer formato, ele não... Bom, a gente só está considerando que uma placa bidimensional com formato triangular, certo? Bom, vou discutir em detalhes para vocês, mas por uma questão de simetria, o centro de massa se localiza no baricentro do triângulo, ou seja, no ponto de encontro de suas três medianas. O que é a mediana? É o segmento de reta que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Como é que a gente vai mostrar isso? Bom, a gente pode pensar da seguinte forma. Olha só. Pega a placa, né? Vamos considerar esse lado AB e o vértice oposto, que é o vértice C, certo? Então eu pego o ponto médio do segmento AB, que é esse ponto M1 aqui, tá? E aí eu traço uma reta de C até M1. Certo? Bom, se eu imaginar porções iguais, né? Se eu traçar retas paralelas aqui, paralelas a AB, conforme elas estão desenhadas aqui, e eu imaginar, por exemplo, essa porção aqui de matéria. Né? Imaginar essa porção. Onde é que está o centro de massa dessa porção aqui? Bom, não é difícil ver que ele deve estar mais ou menos por aqui assim, certo? Ora, mas a essa porção aqui corresponde uma outra porção do lado oposto, que é essa aqui, ó. Onde é que está o centro de massa da porção verde? Mais uma vez, ele está bem aqui. Pelo resultado que a gente tinha antes, eu posso agora considerar toda essa porção vermelha como se tivesse a mesma sua massa localizada no ponto azul. E toda a porção verde como se eu tivesse a sua massa localizada no ponto azul. Certo? E onde é que vai estar o centro de massa de duas partículas com a mesma massa? Está exatamente no ponto médio entre elas. Certo? Se você escolher outras duas porções... por exemplo, se você escolher essa outra porção aqui, por exemplo. Onde é que está o centro de massa dela? Novamente, não é difícil argumentar que ele está bem aqui. Da porção oposta, está aqui. Onde é que está o centro de massa dessa porção com essa? Bom, está bem aqui no centro. E por aí vai, porque sempre que eu tiver uma porção do lado esquerdo, aqui, esquerdo da reta que eu tracei, eu vou ter também uma porção correspondente do lado direito. Né? Conclusão. Bom, necessariamente o centro de massa tem que estar em cima dessa reta
C1M1, ou perdão, CM1. Não tem jeito, o centro de massa tem que estar aqui em cima, certo? Bom, mas isso eu só usei o lado AB, peguei o lado AB e o vértice oposto, C. Mas e se eu fizer usar o mesmo raciocínio pro lado AC, né, que é oposto ao vértice B? Eu vou chegar à conclusão de que o centro de massa tem que estar em cima dessa outra reta que eu estou desenhando aqui, que é a reta M2B. Estendendo esse raciocínio, a mesma coisa acontece pro centro. Vou concluir que o centro de massa necessariamente vai estar em cima da reta, do segmento de reta que vai de A até M3. Bom, se ele tem que estar em cima das três retas, só resta um ponto onde ele pode estar, que é o ponto de encontro das três retas. E é aqui que está o centro de massa de uma placa triangular, certo? Uma placa bidimensional triangular. Chamar só a atenção de vocês que um resultado da geometria plana é que o baricentro dista 2/3 do comprimento da mediana até do respectivo vértice, ou seja, a distância de M2 até o centro de massa é 1/3 da distância de M2 até B, tá bom? Esse é um resultado da geometria plana. Beleza, então entendemos o que acontece no caso de uma placa triangular. Se for um caso um pouquinho mais complicado, se a gente tiver, por exemplo, uma placa trapezoidal. Bom, se a gente tiver uma placa trapezoidal, conforme na figura ao lado, bom, o centro de massa ele tem que estar na intersecção do segmento que une os pontos médios das bases do trapézio com o segmento que une os baricentros de dois triângulos em que o trapézio se subdivide. Tá? Não tem jeito. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, e dividir o triângulo, dividir o trapézio em dois triângulos, vamos imaginar aqui que eu vou dividir esse trapézio nos triângulos A, D, B, certo? Vai ficar esse triângulo aqui, A, D, B. E eu também vou considerar, bom, sobrou um outro triângulo aqui, que é o triângulo DCB. Bom, como a gente já sabe, para o triângulo ABD, o centro de massa vai estar aqui no baricentro, né, desse triângulo. A mesma coisa vai ocorrer com o triângulo BCD, que é esse aqui, certo? Bom, como a gente viu, vou só relembrar aqui a vocês, lembra desse resultado aqui, ó. O que é que esse resultado aqui dizia? Ele diz o seguinte: para calcular o centro de massa, eu posso dividir o corpo em duas partes e considerar cada parte como se toda a massa daquela parte tivesse lá no centro de massa daquela parte, tá? E aí eu divido o sistema em dois. Essa demonstração aqui foi feita para sistema discretizado. Se você lembrar, eu somei, eram partículas, mas isso também vale para distribuições contínuas. Então, o que é que a gente sabe? A gente pode, no caso da placa trapezoidal, esquecer o trapézio completamente e considerar apenas uma partícula 1 na posição C1 e a partícula 2 na posição C2, tá? De tal forma que a partícula 1 ela tem toda a massa do triângulo ABD e a partícula 2 tem toda a massa do triângulo BCD. Bom, então eu estou trocando, vou usar aqui um desenhozinho, então eu estou trocando o meu trapézio, que era assim, né? Estou trocando o meu trapézio por duas partículas, uma que está aqui e outra que está aqui. Bom, se eu faço isso,
eu tenho apenas a partícula 1 com massa M1 e a partícula 2 com massa M2. Onde é que está o centro de massa? Está em algum lugar entre essas duas partículas. Se as massas forem iguais, ele está bem no centro. Se elas não forem iguais, ele está mais perto da maior. E aí... Bom, então nós já sabemos que o centro de massa está em algum ponto em cima dessa reta aqui, que une os dois baricentros. Mas em qual dos pontos dessa reta? Como é que a gente vai fazer para descobrir onde é que está o centro de massa? Bom, tem algumas formas da gente fazer isso. Eu vou apresentar uma aqui para vocês, que é uma que eu pensei aqui. Olha só, e se a gente dividisse as bases, né? A base maior aqui no ponto M1, bem no ponto médio do segmento AB. E a base menor a gente também dividisse bem no ponto médio do ponto DC. Pelo nosso raciocínio anterior, a gente sempre, uma vez que esses são os pontos médios, tá? Se a gente pegar pequenas partes aqui pequenas partes, né? Desse trapézio, traçar aqui uma faixazinha de M2 até DC. Bom, eu vou ter uma faixa correspondente de M2 até D, eu vou ter uma faixa correspondente de M2 até C, que é essa faixa aqui, tá? Onde é que está o centro de massa dessa primeira porção verde? Bom, não é difícil imaginar que está bem no centro dela. Mesma coisa acontece com a segunda porção. E onde é que está o centro de massa do conjunto, da parte verde com a parte vermelha? Necessariamente está nesse ponto aqui. E se a gente for fazendo, pegar uma outra porção aqui, ó. Pegar uma outra porção aqui e comparar com uma porção aqui do outro lado. Esse amarelo não tá dando pra ver, né? Deixa eu só trocar essa cor. Mas se a gente tivesse uma... vou colocar de preto, tá? Uma outra porção aqui do outro lado. Então eu estou tendo um pouco de massa para um lado e um pouco para o outro. Necessariamente o centro de massa está aqui nesse centro. Bom, então dá para a gente ver que o centro de massa do conjunto como um todo necessariamente está em cima dessa reta, tá? Então, se ele está em cima dessa reta e ele está em cima desse segmento que une os dois baricentros, não tem jeito. Ele vai ter que estar nesse ponto aqui, bem aqui. Esse é o centro de massa. E é isso o que esse resultado aqui está dizendo. No caso de uma placa trapezoidal, como na figura ao lado, o centro de massa tem que estar na interseção do segmento que une os pontos médios da base do trapézio, ou seja, o segmento que une os pontos médios da base do trapézio é o segmento M1 e M2, com o segmento que une os baricentros de dois triângulos em que o trapézio se subdivide. Tá? Achei dois baricentros de dois triângulos que formam o trapézio, tracei uma reta entre eles, e tracei uma reta aqui unindo os dois pontos médios. Necessariamente eu consigo achar o centro de massa daquela placa. Tem outras formas de encontrar o centro de massa, né? Como é que eu faria se alguém dissesse para mim, pegasse uma placa na minha mão e dissesse, cadê o centro de massa dessa placa aqui? Uma dica simples para você fazer isso, aí uma placa trapezoidal, uma placa qualquer. Imagine uma placa de qualquer formato, a única exigência que a gente faz a ela é que seja bidimensional, tá? Uma placa bidimensional que tem esse formato aqui, por exemplo. E uniforme, tá? Então o que você faz? Você pendura ela bem aqui assim. E na hora que você pendurar, se o centro de massa estiver aqui, o peso vai gerar um momento com a força aqui, aí a placa necessariamente vai se orientar desse jeito aqui. E esse ponto vem bem para cá. Aí você vai e traça uma reta vertical aqui.
Aí depois você pendura ela bem aqui assim, por outro ponto, tá? Pendura essa placa agora por outro ponto assim, ó. Tentando desenhar a mesma placa, não tá fácil não, mas tudo bem. Você pendura ela por esse ponto aqui. Ela vai ficar mais ou menos em equilíbrio. Quando ela ficar em equilíbrio, lembra que você já tinha traçado uma reta nela que tinha mais ou menos essa cara aqui assim? Aí você vai e traça outra reta. Onde as duas se encontrar, você vai ter o centro de massa. Bom, é isso aí, pessoal.